Então agora nós vamos falar sobre o papel dos Greys na grande transição planetária. Nós temos que ter consciência que após a Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que o homem dominou a energia atômica, não no sentido de dominar, mas de encontrar no núcleo atômico um poder energético e transformar aquilo numa arma sem precedentes na história de nossa civilização, isso estava declarado a última etapa do Projeto Terra. Porque o Plano Astral permitiu esse tipo de coisa. Mas por quê? Mas Laércio, por que o Plano Astral permitiu isso? Então, vocês vão entender que é kármico. Durante todo o tempo que a humanidade teve em guerra, teve em conflito, aquelas guerras colossais, né? Aquelas guerras que vinham com espada e arma, aquele puta massacre que, né, sem tamanho, né? Assiste o filme Hércules, né, que está agora em cartaz, né? Você viu quando se matava naquela época, era aquelas guerras, sangue, cabeça por tudo quanto é lado. Bom, aquilo era uma guerra onde o indivíduo tinha um conflito direto com o seu inimigo, né? Eu quero que vocês entendam que a Primeira Guerra Mundial, que começou a partir de 1914, termina em 18, 19, né? Esta Primeira Guerra foi a primeira vez que o mundo inteiro se envolve numa guerra. Que antigamente as guerras eram regionais, mas a primeira guerra que o mundo inteiro esteve envolvido, por isso que chamou a Primeira Guerra Mundial, né? Até o Brasil envolveu-se na Primeira Guerra Mundial, mas a história da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial é muito sui generis, né? Não sei se você sabe, né? O navio que a gente mandou para a Europa, com mais de 3 mil soldados brasileiros, chegou todo morto. Não chegou nem a entrar em guerra, porque eles foi contaminado com a gripe espanhola, morreu todo mundo no navio na viagem. Você sabia que a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola matou mais do que a própria guerra? Isso é karma coletivo. Você está entendendo? Então, se vocês forem estudar a história, vocês vão ver o que aconteceu com o navio brasileiro com mais de 3 mil soldados. E quando eles aportaram, eles não deixaram descer, porque o navio estava em quarentena, certo? E não tinha cura para a gripe espanhola, porque não havia antibiótico ainda sido descoberto naquela época. E uma gripe também, dependendo da situação, ela é virótica, não tem remédio para vírus, né? Então, a situação foi terrível. Foi uma mortandade assustadora, né? E na Primeira Guerra Mundial, Bill, tinha cavalaria. Sabe o que é isso? Assiste o filme do Spielberg, lá, Cavalo de Guerra. É muito bonito o filme, vocês já assistiram? Assiste uma Cavalo de Guerra, que é a história de um cavalo que é recrutado para a Primeira Guerra Mundial, para o Corpo de Cavalaria inglês. Entendeu? E a história é muito bonita, porque o cara cria o cavalo desde criança, desde filhotinho, aí ele amava o cavalo, né? Aí o exército vem e recruta ele, o cavalo, para ir para a guerra. Meu, o cavalo puxava canhão, ou seja, os canhões eram puxados a cavalo. Você vê, com uma metralhadora, né, levar cavalaria, não tem sentido, né? Cavalo, né? Você vê como é que era primitivo. Os primeiros tanques de guerra estavam fazendo experiência, né? Era um trator adaptado com uma arma. Você está entendendo? E poucos anos depois, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. E a gente termina essa guerra mundial sem avião a jato. Ninguém tinha inventado avião a jato. Com a explosão da arma nuclear, uma das armas mais mortíferas até hoje inventada pelo ser humano. Todos esses acontecimentos apontam para a Terceira Guerra Mundial. O plano astral, todo o projeto Terra, ele tem um começo, um meio e um fim. Os projetos planetários implantados em planetas, eles não são eternos. Eles cumprem o seu papel e mudam e se transformam. Os espíritos são colocados dentro de determinadas circunstâncias. Você vê, nós vivemos na Idade Média, por exemplo, durante tantos milhares de anos.
só houve uma evolução científica com o Renascimento. A partir de 1500, a humanidade ela começou a última fase do Projeto Terra, os últimos 500 anos, a última fase com o advento da Revolução Industrial e da tecnologia. E as grandes navegações, onde os povos começaram a interagir entre si. Porque até então, o chinês não comunicava com o europeu, não entrava em contato, era difícil. Os maias, eles evoluíram na América, aqui nas Américas, por mais de 1000 anos e nunca entrou em contato com nenhum ocidental. Mais de 1200 anos eles viveram, o império atingiu seu auge, foi para a decadência, e nenhum ocidental teve contato com o maia. E vocês sabem o que aconteceu quando os europeus chegam nas Américas, né? É um desastre total. Vocês sabiam que poucos anos depois da chegada dos espanhóis nas Américas, restou apenas 20% da população local? 80% foi dizimada? E a maior catástrofe que aconteceu foi doenças, varíola e gripe. Os índios não eram imunes, eles morriam fácil. Eles foram totalmente destruídos pelo contato com o branco que traziam as doenças. Então as grandes navegações e esse avanço, o plano espiritual sabia que esse karma ia acontecer. Vocês sabiam a famosa peste negra na Europa? Da onde surgiu a peste negra? Como que ela veio para a Europa e dizimou a Europa, praticamente destruindo 1/3 da civilização europeia? Da China. Quando os europeus conseguiram uma rota da seda, foram para a China, quem estuda sabe que a peste negra ela vem dizimando exatamente na rota da seda. Certo? Ela vem se expandindo ali com o rato, que vem trazendo o rato, vem trazendo a pulga contaminada, né? Que é a peste bubônica, né? Que é uma bactéria trazida pela pulga do rato. E como a higiene naquela época era terrível, né? As pessoas eram uma sujeira generalizada, o rato proliferava por tudo quanto é lado. E como eles não conheciam micro-organismos, eles não sabiam nada disso, aquilo não tinha cura, né? Só o alto. Você só se livrava com a ajuda do alto. Morria padre, morria freira, morria todo mundo. Aí os padres acharam que era um castigo de Deus, aquela coisa toda, que todo mundo entrava na história, né? Não tinha essa, era muito difícil. E Nostradamus viveu a peste negra, né? Nostradamus era um médico que só sobreviveu por um motivo. Ele tomava 10 banhos por dia. Sabia? Higiene. Higiene era a solução para a peste negra. Você eliminava o rato, eliminava o roedor, acabou, você diminuía a quantidade, né? Bom, mas o nosso fundamento é para vocês entenderem como a civilização foi andando, como os karmas, aquelas guerras destruidoras, aquelas torturas que os negros faziam geravam karma. Agora, como que se ia resgatar esse karma? Então o plano astral planejava os resgates karmas através desse sofrimento, dessa destruição. A própria igreja entrou nisso. A igreja tem karma acumulado até o pescoço, né? Da Idade Média. Aquela coisa horrível, ela fazia coisas terríveis em nome de Deus, né? Como hoje se faz em nome de Alá, muitas coisas. Então isso gera um karma, isso tem um karma a ser resgatado. E a história vai indo, né? A história vai indo, o Projeto Terra vai tendo, os espíritos vão cumprindo seus resgates kármicos e vão ascensionando. Os espíritos vão ascensionando ao longo da história, né? Mas vocês têm que entender uma coisa muito interessante, que com o advento da ciência, com o advento da tecnologia, o planeta teve uma população geometricamente crescente. Ok? Há 100 anos atrás, qual era a população planetária? Tinha 1 bilhão de habitantes na Terra. Hoje nós temos 7 bilhões. Então é como se nesses últimos 100 anos, uma grande quantidade de espíritos precisava reencarnar e cumprir o seu resgate antes do final do ciclo.
Então, por isso, o Plano Astral também tinha que dar tecnologia, tinha que curar certas doenças, senão morria todo mundo, né? As cidades, a tecnologia fez com que você produzisse alimento para uma população deste porte e as cidades pudessem crescer no nível que estão hoje, tendo milhões de habitantes. Então, existe o plano da humanidade transitar para uma outra ordem evolutiva, que é a chamada chegada da Era da Luz, com o fim do karma, da lei do karma, e o início da Era da Luz, sobre o auspício de uma troca de comando planetária, assumindo o chamado Comando Astar, né? E a gente vai entender o papel dos Greys dentro desse processo como um todo, que hoje é Grey o negócio. Vocês vão ver que os Greys estão muito mais enfurnados com o planeta, com o projeto, do que vocês possam imaginar, né? São criaturas muito trabalhadoras, muito trabalhadoras. E com o advento da entregar a bomba atômica na mão do ser humano, foi exatamente um momento muito interessante. Quem estuda isso, como eu sou físico, sou da área, estudar o Projeto Manhattan é muito interessante, porque quem era o chefe do Projeto Manhattan era um cientista chamado Robert Oppenheimer. Um austríaco, né, nascido nos Estados Unidos, judeu, tá? Inteligentíssimo. Ele falava mais de 20 línguas fluentemente. E quer vocês gostem ou não, ele falava sânscrito fluentemente, lia sânscrito fluentemente. Ele adorava o Bhagavad Gita. Ele lia em sânscrito o Bhagavad Gita. O homem era tão inteligente que ele foi fazer uma conferência na Europa, não sei se na Holanda, onde ele foi, e ele não sabia falar a língua. Ele sentou no avião, pegou um dicionário, começou a estudar. Ele chegou na Holanda e fez a palestra inteira na língua dos caras. Assim, as coisas do Robert Oppenheimer. Um gênio. Quando ele explodiu a bomba atômica, pra vocês terem uma ideia, estava lá na Casa Mata, a bomba explodiu, aquele cogumelo, deu certo a bomba. Todo mundo ficou esperando o que ele ia falar, quais seriam as primeiras palavras que o Robert Oppenheimer ia falar. E ele falou em sânscrito. As primeiras palavras dele foram em sânscrito, repetindo as palavras de Krishna. A palavra que ele diz, a frase que ele diz foi essa: eu me tornei um destruidor de mundos. Que o Krishna fala essa frase no Bhagavad Gita, né? Eu sou o criador e o destruidor de mundos. Tá? O Krishna fala, eu posso criar e destruir o mundo. Krishna é o grande Deus do Bhagavad Gita, né? E aí ele parafraseou Krishna em sânscrito, falando assim: eu também me tornei um destruidor de mundos a partir de hoje. E o Robert Oppenheimer sabia que a partir daquele momento o mundo não seria mais o mesmo. Não seria. Porque as guerras que adviriam a partir daquele momento não poderiam mais ser do jeito que a gente imaginava. Nunca vocês viram, até hoje, um soldado russo entrar em confronto com um soldado americano. Nunca, em nenhum lugar. O mundo correu várias vezes um perigo de uma extinção em massa, por causa de um holocausto nuclear em massa. A primeira crise foi a chamada crises dos mísseis de Cuba. Todos vocês sabem que os americanos instalaram uma base de mísseis nucleares da OTAN na Turquia, na década de 60. E essa base nuclear de lança-mísseis na Turquia é fronteira com a União Soviética. Porque antigamente os mísseis demoravam para atingir seus alvos, os mísseis balísticos intercontinentais, 40 minutos para atingir o seu alvo. Se eles fossem lançados nos Estados Unidos, para percorrer meio planeta e cair na Rússia, 40 minutos. Então, você dá um alarme nuclear,
todo mundo corre para um abrigo nuclear, ok? Você tem chance de sobrevivência. Mas quando os americanos instalaram uma base de mísseis nucleares na Turquia, que o foguete demorava 10 minutos para atingir o seu alvo em Moscou, não tinha nenhum tempo para contra-ataque, certo? Nem para você apertar, você nem sabe o que está acontecendo, explodia a bomba na sua cabeça, nem dá para tocar sirene, não dava tempo, certo? Os russos ficaram putos da vida com isso, falaram, vocês tiram esse míssil daqui. Não vamos tirar, vocês vão ter que tirar esse míssil daqui. Ou vocês tiram, ou a gente vai tomar uma providência muito séria. E qual foi essa providência séria que os russos fizeram? Secretamente pegaram submarinos, pegaram aviões, navios, vieram aqui e botaram mísseis nucleares em Cuba, apontados para os Estados Unidos. Com a mesma situação, 10 minutos não atingiu o seu alvo. Quando os americanos detectaram a base de foguetes, os russos construindo bases de foguetes aqui, porque eles mandavam os Blackbirds, os aviões fotografarem Cuba e detectaram essa movimentação de foguetes e mísseis, e os caras da fotografia detectaram, viram que era o míssil da classe SS, S-20, que eram os mísseis nucleares de médio alcance, que atingiam os Estados Unidos em 10 minutos. Puta que pariu, que lá deu um Casa Branca, deu um bafafá, que os caras ameaçaram entrar em guerra, invadir Cuba. Vamos invadir Cuba e acabar com isso. Vocês devem assistir um filme chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, que o Kevin Costner participa, ele é o diretor e trabalha no filme. Vocês vão ver como este momento o planeta quase explode. Os russos mandaram uma outra carga de foguetes e de bombas atômicas para Cuba, e os americanos fizeram uma barreira com navios de guerra, falando, daqui você não passa. Ou você faz meia volta, ou a guerra começa aqui. E aquilo vinha. O Robert Kennedy foi lá junto com o almirante, ficaram para não deixar o almirante dar um tiro nos russos, porque se dá um tiro porque político sabia lidar mais com a situação. O general não, o general já quer mandar bala no filho da puta do, né? Não quer nem saber, porque o general, os militares não são treinados para fazer, ou seja, como é que faz diplomacia. Os caras já querem meter bala no outro, já não querem nem saber. E o Robert falou assim, mas vocês não, eu dou a ordem aqui. E você não viu que o almirante fez a cagada? Ele deu um tiro de advertência no navio russo. Se o navio russo responde, carregado com arma nuclear até os dentes, você imagina o que isso ia acontecer com o mundo ali. Discussão na ONU, aquele puta debate e a frota vindo. Russa. Sorte que a frota russa parou. Não rompeu o bloqueio americano. Se tenta romper o bloqueio, é guerra. Mas ela conseguiu o que ela queria. Ela forçou os americanos a tirar os mísseis da Turquia. Aí os russos tiraram os mísseis de Cuba. Só que tinha um porém. Os americanos estavam prestes a invadir Cuba com o seu exército. E tinha um general russo baseado na... Porque lá não tinha, naquela época não tinha satélite, cara. Naquela época tinha que telefonar pro cara, os rádios não funcionavam, era terrível pra você falar com o presidente russo. Ele já tinha uma pré-ordem. Os americanos não sabiam que eles tinham umas bombas nucleares táticas, que era para lançar contra o exército invasor. E o general russo que estava ali disse o seguinte, se os americanos invadissem Cuba, eu tinha a ordem para lançar essas armas nucleares contra o exército invasor. Os americanos não sabiam disso, que eles tinham essas armas ali. E, entrevistando esse general, agora, não faz muito tempo, e você, lançaria? Eu lançaria. Fui treinado para isso, e eu lançaria. Você imagine os americanos invadindo Cuba e sendo atacados por armas atômicas. Já a retaliação seria imediata. Esse nego bombardeava Cuba e depois Moscou. Então, o presidente Kennedy, ele ficava assim na mesa de reunião, eles não dormiam por 7 dias sem dormir. Imagine a cúpula do governo americano 7 dias sem dormir. Os negros não dormiam, não conseguiam dormir, eles ficavam assim. Ó. O presidente Kennedy ficou andando assim,
todos os generais, vocês vão ver, todos os generais do alto comando do Estado americano, da Força Aérea, insistia que ele tinha que invadir Cuba. E ele não deu a ordem de invadir Cuba. Um dos motivos pelo qual ele foi morto depois também. Foi assassinado. Com certeza, o plano espiritual interviu.